Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre cinema, né? Vamos falar de uma mostra que está tendo na Estação Botafogo, né? Os cinemas do grupo Estação estão fazendo mostras, né, muito interessantes, né, que estão atraindo o público, né? Eles estão passando filmes mais antigos, né? Teve a mostra da família Barreto recentemente, né, que se passaram vários clássicos, né, desses produtores e diretores de cinema dessa família, né? E eu quero agora falar de uma mostra também que vai estar de 6 a 13 de setembro, né, no Estação Botafogo 1, que é uma mostra de cinema noir, gente. Isso é uma coisa realmente bem bacana, tá? O cinema noir, tá? Que ele é baseado em romances policiais franceses que tinham ambientes assim noturnos, bem escuros, né? E aí o próprio termo noir de escuro, que é escuro, né, no caso, né, literatura noir, esses romances policiais que se passavam em ambientes meio escuros, coisa e tal, romances policiais tensos, histórias de assassinato, onde você tem investigações para você ver qual é a trama, né? Quem é o culpado pelo crime, aquela coisa toda, tá? E aí, nessa literatura francesa desses romances policiais no ar, né, o cinema americano bebeu dessa fonte, né, e é muito interessante a gente perceber como alguns diretores da Europa fugidos, né, da guerra, né, da Alemanha, você vai ter um Otto Preminger, você vai ter um Fritz Lang, né, você vai ter um Howard Hawks, né, no caso, tá? Como eles bebem da fonte também do expressionismo alemão, né? A própria questão estética do claro e do escuro que você vê no expressionismo alemão é muito explorado também nesses filmes no ar, né? E aí a gente vai ter aí uma amostra de 14 filmes, né? Eu confesso a vocês que eu já vi dessa amostra eu já vi 3 filmes, né? Que é Sunset Boulevard, né? Que é super indico, né? Que é A Dama de Xangai, né? Que é com Orson Welles e Rita Hayworth, tá? E o terceiro filme é Sunset Boulevard, A Dama de Xangai e o Almas Perversas do Fritz Lang, né? Scarlet Street, né? Que tem inclusive Edward G. Robinson, que ficou muito conhecido pelos filmes de gangster, né? Que ele fez, né? Então esses 3 filmes eu já assisti, né? Eu não vou fazer uma resenha aqui. Se vocês quiserem pelo menos ver um podcast, né, que eu fiz com o Thiago Maldonado lá do Diário do Capitão, tá? Eu fiz um podcast durante a pandemia com ele, né, sobre o Almas Perversas do Fritz Lang. Vocês podem acessar o site lá do Diário do Capitão e procurar isso lá. E esse podcast tá lá. Também tem o Metrópolis lá, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, que a gente também já trabalhei sobre esses filmes antigos, né, com com o Diário do Capitão, que é mais especializado em Jornada nas Estrelas, né? Mas vamos falar dos filmes que a gente tem aqui, né? Eu vou falar hoje de um filme chamado Laura, tá? Esse filme ele é bem interessante, por quê? Porque é uma história policial, ele começa com um assassinato, né, de uma moça chamada Laura, né? E aí você tem ali um investigador, né, chamado Macpherson, né, que está tentando descobrir quem matou a Laura, né? E aí ele tem, como vamos dizer assim, suspeitos principais, 2 caras que se envolveram amorosamente com a Laura. Um é como a gente pode dizer, um colunista de jornal, né? Muito renomado, muito conceituado, tá? E o outro cara é um bom vivão, um cara malandrão, um cara de caráter muito duvidoso, que inclusive é interpretado pelo Vincent Price, tá? Que estava em forma, né, muito jovem, sem o bigodinho dele ainda, tá? Esse filme é da década de 40, se não me engano, 45, 46, tá? E aí esse investigador, o Macpherson, ele vai justamente tentar descobrir quem foi o assassino da Laura. O problema é que a Laura não estava morta. Na verdade, uma outra mulher morreu no lugar dela, tá? E aí uma outra mulher morreu no lugar dela, e como
noivo dela, que era esse camarada mais malandrão, coisa e tal, que Vincent Price interpretava, era um cara de má índole, né? Ela quis defender, né, o seu noivo, né, porque ela sabia que o noivo não tinha matado a mulher, né, no caso, tá? Que era, vamos dizer assim, uma espécie de amante dele, um negócio assim, né, mesmo tendo a questão da noiva, tá? E aí você vai ter toda uma investigação policial em cima disso, tá? É uma história que você precisa ter muita paciência, você precisa realmente prestar bastante atenção nos diálogos, né? Porque a coisa ali é a trama complexa mesmo, né? Desse romance policial, dessa investigação policial, né? No caso, né? E a gente vai vendo a coisa se desenvolvendo aí, tá? Até que se chega ao assassino no final, tá? E eu não vou dizer quem foi o assassino aqui, tá? Então vocês deem uma procurada nesse filme. Esse filme, de repente, ele pode estar disponível no YouTube da vida, né? É um clássico do cinema. Então esses filmes mais antigos, assim, de mais de 70 anos, né? Eles podem, entendeu? Eles, de repente, eles estão meio que naquela questão do domínio público, e é mais fácil de você achar eles na internet, achar no YouTube, de repente. Eu confesso a vocês que eu não cheguei a procurar o Laura, tá? No YouTube, mas deem uma procuradinha que de repente vocês podem ver o filme lá se vocês não conseguirem ver nessa mostra do Fritz Lang. Aliás, nessa mostra do Cinema Noir. Aliás, todos os filmes dessa mostra de Cinema Noir que eu vou falar aqui, de repente o YouTube é um bom caminho para você procurar, para ver se eles estão lá à disposição, né? E essas coisas também você também pode encontrar em DVD de segunda mão também, é uma coisa também que volta e meia aparece também, tá certo, gente? Então vale a pena dar uma olhada nessa mostra, tá, gente? Tem filmes bem interessantes, eu vou aqui tentar falar da maior quantidade possível de filmes dessa mostra aqui, tá? E começo com esse da Laura, tá certo? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.